Olá a todos, salve Maria, viva Cristo Rei. Vamos dar continuidade aos nossos estudos, né? Estudos sobre a fé católica. Nós estamos trabalhando a fé explicada, o padre Léo Tress, e já estamos aqui no capítulo número 7. Hoje vamos falar da encarnação. Nessa primeira parte, nós vamos falar quem é Maria. Depois de gravar outro vídeo, na segunda parte, nós vamos falar quem é Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor, enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruís os corações de vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos corretamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozamos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora para todos e sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, quem é Maria, né? 25 de março, celebramos o grande acontecimento que conhecemos por Anunciação. A notícia levada pelo arcanjo Gabriel a Maria, de que Deus a havia escolhido para ser mãe do Redentor. No dia da Anunciação, Deus eliminou a infinita distância que havia entre eles e nós. Por um ato do seu poder infinito, Deus fez o que a nossa mente humana parece impossível. Uniu a sua própria natureza divina a uma verdadeira natureza humana, a um corpo e alma como os nossos. E o que nos deixa ainda mais admirados é que dessa união não resultou um ser com duas personalidades, a de Deus e a de um homem. Ao contrário, as duas naturezas uniram-se numa só pessoa, a de Jesus Cristo, Deus e homem. Esta união do divino e do humano numa pessoa é tão singular, tão especial, que não admite comparação com outras experiências humanas e, portanto, está fora da nossa capacidade de compreensão. Com a Santíssima Trindade, é um dos grandes mistérios da nossa fé. Aqui chamamos mistério da encarnação. Lemos no Evangelho de São João que o Verbo se fez carne, ou seja, que a segunda pessoa da Santíssima Trindade, Deus Filho, se encarnou, se fez homem. Esta união de duas naturezas numa só pessoa recebe um nome especial. Chama-se união hipostática, do grego hipóstasis, que significa o que está abaixo, debaixo. Para dar ao Redentor uma natureza humana, Deus escolheu uma virgem judia de 15 anos, chamada Maria, descendente do grande rei Davi, que vivia obscuramente com seus pais na aldeia de Nazaré. Sob o impulso da graça, Maria tinha oferecido a Deus a sua virgindade, coisa que fazia parte do desígnio divino sobre ela. Deus enviou seu Filho, Gálatas 4,4. Mas para formar-lhe um corpo, Hebreu 10,5, quis a livre cooperação de uma criatura. Por isso, desde toda a eternidade, Deus escolheu para ser a mãe do seu Filho, uma filha de Israel, uma jovem judia de Nazaré, na Galiléia, uma virgem desposada com o varão da casa de Davi, chamado José, e o nome da virgem era Maria. Lucas 1, 26 e 27, Catecismo 488.
Era um novo dom para a alma que havia recebido uma graça extraordinária já no seu começo. Quando Deus criou a alma de Maria, eximiu-a da lei universal do pecado original no mesmo instante em que a Virgem foi concebida no seio de sua mãe Ana. Maria recebeu a herança perdida por Adão. Desde o início do seu ser, esteve unida a Deus, aquela cujo filho esmagaria a cabeça de Satanás, nem por um instante se encontrou sob o domínio deste. Ainda que tivesse feito o que hoje chamaríamos um voto de castidade perpétua, Maria estava prometida a um artesão chamado José. Há 2000 anos, não havia mulheres independentes, nem mulheres com a sua própria vida profissional. No mundo estritamente masculino, qualquer moço honrado necessitava de um homem que a tutelasse e protegesse. Mas ainda não estava dentro do plano de Deus que, para ser mãe do seu filho, a jovem de Nazaré tivesse que sofrer a estigma das mães solteiras. E assim, atuando discretamente por meio da sua graça, Deus procurou que Maria tivesse um esposo. O jovem escolhido por Deus para esposo de Maria e guardião de Jesus era de per se um santo. O Evangelho não o descreve dizendo simplesmente que era um varão justo. O vocabulário justo significa, na sua conotação hebraica, um homem cheio de todas as virtudes. É equivalente à nossa palavra atual, santo. Não nos surpreende, pois, que José, a pedido dos pais de Maria, aceitasse gozosamente ser o esposo legal e verdadeiro de Maria, ainda que conhecesse a sua promessa de virgindade e soubesse que esse casamento nunca seria consumado. Maria permaneceu virgem não só ao dar à luz Jesus, mas durante toda a sua vida. Quando o Evangelho menciona os irmãos e irmãs de Jesus, devemos lembrar-nos de que é uma tradução grega do original hebraico e de que, neste caso, estas palavras significam simplesmente parentes consanguíneos, mais ou menos o mesmo que a nossa palavra primos nos nossos dias de hoje. O aprofundamento da fé na maternidade virginal levou a Igreja a confessar a virgindade real e perpétua de Maria, mesmo no parto do Filho de Deus feito homem. Com efeito, o nascimento de Cristo não violou, antes consagrou a integridade virginal da sua mãe. Lumen Gentium 57. A liturgia da Igreja celebra Maria como Ai Parthenos, sempre virgem. A isto objeta-se por vezes que as Escrituras mencionam irmãos e irmãs de Jesus, Marcos 3, 31 e 35. A Igreja sempre entendeu que essa passagem não designa outros filhos da Virgem Maria. Com efeito, Tiago e José, irmãos de Jesus, Mateus 13, 55, são filhos de uma Maria, discípulo de Cristo, Mateus 27, 56. Significativamente, designa uma outra Maria, Mateus 28, 1. Trata-se de parentes próximos de Jesus, consoante uma expressão conhecida do Antigo Testamento. Gênesis 13, 8, 14, 16, 29, 15, etc. Catecismo 499 a 500. A aparição do anjo ocorreu quando Maria ainda morava com os seus pais, antes de ir viver com José. Assim como o pecado veio ao mundo por uma livre decisão de Adão, assim Deus quis que a livre decisão de Maria trouxesse ao mundo a salvação. E o Deus dos céus e da terra aguardava o consentimento de uma mulher. Quando recebida a mensagem angélica, Maria inclinou a cabeça e disse: faça-se em mim segundo a tua palavra. Deus Espírito Santo, a quem se atribui as obras de amor, gerou no seio de Maria o corpo e a alma de uma criança a quem Deus Filho se uniu no mesmo instante. Ao anúncio de que conceberia o Filho do Altíssimo, sem conhecer homem algum, pela virtude do Espírito Santo, Maria respondeu com a obediência da fé. Romanos 1,5.
certa de que nada é impossível a Deus, eis a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Lucas 1, 37, 38. Assim, dando seu consentimento à palavra de Deus, Maria tornou-se mãe de Jesus e, abraçando de todo o coração, sem que nenhum pecado a retivesse, a vontade divina de salvação, entregou-se ela mesma totalmente à pessoa e à obra do seu Filho para servir na dependência dele e com ele, pela graça de Deus, ao mistério da redenção. Catecismo 494. Por ter aceitado voluntariamente ser mãe do Redentor e por ter participado livremente e de um modo tão íntimo na sua paixão, Maria é aclamada pela Igreja como corredentora do gênero humano. A este momento transcendental da aceitação de Maria e do começo da nossa salvação, o que nós comemoramos sempre que recitamos o Ângelus. E não surpreende que Deus preservasse de corrupção do sepulcro o corpo do qual tomou o seu próprio. No quarto mistério glorioso do Rosário e anualmente na festa da Assunção, celebramos o fato de o corpo de Maria, depois da morte, ter se reunido a sua alma no céu. Talvez algum de nós tenha exclamado em momentos de trabalho excessivo: quereria ser dois para poder dar conta de tudo. É uma ideia interessante que pode levar-nos a fantasiar um pouco, mas com proveito. Imaginemos que eu pudesse ser dois, que tivesse dois corpos, duas almas e uma só personalidade. O que seria eu? Ambos os corpos trabalhariam juntos harmoniosamente em qualquer tarefa em que me ocupasse. Seria especialmente útil para transportar uma escada de mão ou uma mesa, e as duas mentes aplicar-se-iam juntas a solucionar qualquer problema que eu tivesse de enfrentar, o que seria especialmente agradável para resolver preocupações e tomar decisões. É uma ideia total e claramente sem pés nem cabeça. Sabemos que, de acordo com o plano de Deus, só há uma natureza humana, corpo e alma. Para cada pessoa humana, a minha identidade, consciente de que me separa de qualquer outra pessoa, mas esta fantasia talvez nos ajude a entender um pouquinho melhor a personalidade de Jesus. A união hipostática, a união de uma natureza humana e uma natureza divina numa pessoa, Jesus Cristo, é um mistério de fé, o que significa que não podemos compreendê-lo totalmente. Isso não quer dizer, porém, que não sejamos capazes de compreender um pouco. Como segunda pessoa da Santíssima Trindade, Deus Filho existiu desde toda a eternidade e por toda a eternidade é gerado na mente do Pai. Depois, num ponto determinado do tempo, uniu-se no seio da Virgem Maria não só a um corpo como o nosso, mas a um corpo e uma alma e uma natureza humana completa. O resultado foi uma só pessoa, que atua sempre em harmonia, sempre com uma só identidade. O corpo, o Filho de Deus não levava simplesmente uma natureza humana, como um operário leva para cá e para lá o seu carrinho de mão. E com a sua natureza humana, o Filho de Deus tinha e tem uma personalidade tão indivisa e singular como a teríamos nós e com as duas naturezas humanas que imaginamos na nossa fantasia. Jesus mostrou claramente a sua dualidade de natureza, ao fazer, por um lado, aquilo que só Deus pode fazer, como ressuscitar mortos pelo seu próprio poder, e por outro, realizar as ações mais vulgares dos homens, como comer, beber e dormir. E é bom que ter presente que Jesus não aparentava simplesmente comer, beber, dormir e sofrer. Quando comia era porque realmente tinha fome, quando dormia era porque realmente estava fadigado e ia dormir.
Quando sofria realmente, sentia dor, angústia e tristeza. Com igual clareza, Jesus mostrou também a unidade da sua personalidade. Em todas as suas ações havia uma completa unidade de pessoa. Por exemplo, não disse ao filho da viúva: a parte de mim que é divina te diz, levanta-te. Jesus manda simplesmente: eu te digo, levanta-te. Na cruz, Jesus não disse: a minha natureza humana tem sede, mas exclamou: tenho sede. Pode ser que nada do que estamos dizendo nos ajude muito a compreender as duas naturezas de Cristo. No melhor dos casos, será sempre um mistério, mas pelo menos recordar-nos ao dirigirmos-nos a Maria com seu glorioso título de Mãe de Deus, que não estamos utilizando uma simples imagem. Com efeito, o Catecismo quis confirmar expressamente essas verdades. Maria é verdadeiramente Mãe de Deus, pois é mãe do Filho eterno de Deus feito homem, que é Ele mesmo, Deus. Catecismo número 509. Às vezes, os nossos amigos, amigos não católicos, para não dizer o contrário, escandalizam-se daquilo que chamam a excessiva glorificação de Maria. Não tem inconveniente algum em chamar Maria Mãe de Cristo, mas prefere morrer a chamá-la Mãe de Deus. E não obstante, a não ser que nos disponhamos a negar a divindade de Cristo, e neste caso deixaríamos de ser cristãos, não existe razão para distinguir entre Mãe de Cristo e Mãe de Deus. Afinal de contas, uma mãe não é só mãe do corpo físico de seu filho, é a mãe da pessoa inteira que traz no seu seio, e a pessoa completa, concebida por Maria, é Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Qualquer pessoa que tenha um amigo que goste de cachorros, sabe a verdade que há no ditado inglês: se me amas, ama meu cão. O que poderia parecer tolo à nossa mentalidade, mas estou certo de que qualquer homem ou mulher subscreveria em outras afirmações: se me amas, ama minha mãe. Como pode então alguém afirmar que ama Jesus Cristo verdadeiramente se não ama também a sua mãe? Os que objetam que a honra prestada a Maria subtrai a que é devida a Deus, os que dizem que os católicos adicionam uma segunda mediação ao anúncio mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, Deus encarnado, lá em 1 Timóteo 2,5, mostra que compreenderam muito pouco da verdadeira humanidade de Jesus Cristo. Porque Jesus ama a Virgem Maria não como um mero amor imparcial que Deus tem por todas as almas, não com o amor especial que ela tem por todas as almas santas. Jesus ama Maria com um amor humano perfeito que só o homem perfeito pode ter por uma mãe perfeita. Quem menospreza Maria não presta um serviço a Jesus. Muito ao contrário, quem rebaixa a honra de Maria, reduzindo-a ao nível de uma mulher qualquer, rebaixa a honra de Deus numa das suas mais nobres obras de amor e misericórdia. Muito bem, amados irmãos, vamos ficando por aqui. Na próxima aula vamos dar continuidade a esse capítulo. No segundo ponto, vamos falar quem é Jesus Cristo. Salve Maria e viva Cristo Rei.